Oi, 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 boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Daqui a pouco a gente não divulgou a live, mas hoje tem live. E a live de hoje, que eu acho assim que é super importante, muito legal para vocês, vai ser sobre montagem de cardápio, tá? É muita dúvida de muita gente. E aí eu quero dar umas dicas para vocês de como montar o cardápio de vocês, né? Como fica ideal para vocês, fica bom para vocês. Então, e aí eu resolvi fazer essa live para vocês, só para dar algumas dicas de como a gente faz montagem de cardápio, como eu acho legal para vocês estarem fazendo a montagem de cardápio para vocês. Eu até anotei aqui tudo para não deixar passar em branco nenhuma informação legal que eu acho que seja legal para vocês, tá? Para vocês que trabalham com doces, trabalham com bolos, enfim, independente da área que vocês trabalham, é uma dica. Eu vou dar um ênfase maior na montagem de cardápio para bolo, porque é o que eu trabalho, né, e que eu entendo e que dá certo para mim. Apesar de eu não, tudo que eu vou passar aqui para vocês é muita experiência de muito tempo com confeitaria, tanto comigo quanto com outras pessoas também que eu conheço. Tá? Então, eu vou passar assim, algumas dicas do que é bom para vocês, do que seria legal vocês fazerem, para vocês terem aí um cardápio bem atrativo, um cardápio que fique tranquilo para o seu cliente ver, para o seu cliente ler, né? Que não tenha assim muitas informações, mas que tenha as informações necessárias para que quando ele veja aquele cardápio, ele consiga ali escolher o que ele quer. Tá? Eu sempre falo que primeiro, para a gente poder ver realmente o que você vende, tá? Se você vende chocolates, se você vende bolos, se você vende pirulitos, cupcakes, enfim, o que realmente você vende. Então, você precisa ter certeza do que você vende e colocar só no seu cardápio aquilo que realmente você saiba fazer, tá? Não tente colocar no seu cardápio coisas que você gosta, mas que você ainda não domina muito, mas só para acrescentar, tá? A gente precisa colocar só no nosso cardápio coisas que realmente a gente consiga fazer e que a gente saiba fazer. Então, eu vou falar para vocês de bolos, que é a minha propriedade, é o que eu entendo e que eu acho que vai ficar legal para vocês, tá? Então, você já sabe que você faz bolos. Então, como é que a gente vai começar nesse cardápio? Primeiro, a gente vai decidir as massas que a gente vai colocar no nosso cardápio, tá? É muito importante que tenham sempre duas massas principais, que é a massa de chocolate e a massa de baunilha. Então, essas duas massas não podem faltar no nosso menu, tá? Ele precisa estar ali no nosso menu, essas duas massas com esses dois sabores. É muito importante. Até porque da massa de baunilha, você consegue também fazer variações de massas, né? A massa de baunilha você consegue fazer uma massa de limão, a massa de baunilha você consegue fazer uma massa de blueberry, de mirtilo, você consegue fazer uma massa de laranja, uma massa de canela. Só com uma única massa, que é de baunilha, você já consegue ter uma variação, né? Então, porque assim é importante você ter essas duas massas, tanto a de chocolate como a de baunilha, porque são as massas que mais saem, tá? Então, assim, eu aconselho nas massas não querer colocar muitos sabores de massa. Por quê? Porque se você trabalha sozinha, imagina um final de semana que você tenha que fazer na sua produção 6 bolos só no sábado. E aí vai ser, um bolo vai ser com massa de fubá, outro bolo com massa de cenoura, outro bolo com massa de chocolate, outro bolo com massa de baunilha, outro bolo com massa... Você vai acabar tendo que fazer sempre uma massa, colocar no forno, tirar, depois a outra, tirar. Então, é ideal que você tenha duas massas base só, tá? E dessa massa,
você consiga fazer outros sabores, que é a massa de baunilha, que você consegue fazer a massa de limão, a massa de laranja, né? Você coloca umas raspas de limão, já vira uma massa de limão. Coloca uma massa de laranja, coloca umas raspas de laranja, já vira uma massa de laranja naquela base branca. Então, é importante que você tenha duas bases de massa, para que na hora da sua produção você não perca tempo, você não fique muito tempo na cozinha, para que você consiga fazer 3 fornadas de bolo de uma vez, para que você não tenha que ficar só fazendo uma de cada vez e fazendo com que você perca tempo na sua produção. Tá? Então, você especifica ali no seu cardápio as massas que você utiliza. Eu utilizo massa de chocolate e massa de baunilha. E aí você pode colocar entre parênteses nessa massa de baunilha, né, ou colocar embaixo variações de massas, que você vai pegar dessa massa de baunilha, que é a massa de limão, de canela, de laranja, de blueberry, enfim, que é o mirtilo. Então você coloca essas variações, porque aí não vai atrasar no seu processo de produção, tá? E aí você já fechou o sabor das suas massas. Se você também trabalhar com a massa Red Velvet, também pode colocar sem problema nenhum. É só mais uma massa, seriam umas 3 massas, então não teria problema nenhum. Mas você viu que de 3 massas que você vai colocar no seu cardápio, você já conseguiu mais 3 sabores de massa, né? Por conta das variações de sabores. Então, isso é importante, tá? Coloca sim no seu cardápio, que vai ficar mais tranquilo para o seu cliente entender. Se você colocar muita opção, talvez fique ruim para você na hora da produção, se você trabalha sozinha, se você só tem um forno, se você só tem poucas formas. Então, assim, é importante colocar uma quantidade pequena de massa, tá? Depois da massa, o que a gente vai fazer? A gente vai para o recheio, tá? O recheio, eu acho que é, assim, é primordial, né? Porque num bolo, o recheio é tudo. Então, o que eu falo sempre no recheio? Se você trabalha com recheios só à base de brigadeiro, você coloca lá suas opções de recheios à base de brigadeiro. Se você trabalha com recheios à base de ganache, você coloca suas opções de recheios à base de ganache. Se você trabalha com brigadeiros, mas é o brigadeiro gourmet, o que seria um brigadeiro gourmet? É um brigadeiro onde você está colocando algo mais naquele recheio, naquele brigadeiro. Ele não é só um brigadeiro simples. Ele acaba levando um chocolate nobre, ele acaba levando uma pasta de pistache, ele acaba levando nozes. Esses são os brigadeiros gourmet, tá? Que sempre tem algo a mais a agregar nesse brigadeiro. Não é uma base de brigadeiro simples, que é o brigadeiro branco, que é o brigadeiro de chocolate. Então, no seu cardápio, coloca sempre os recheios tradicionais, que são os recheios talvez mais simples, tá? Que são os à base de brigadeiro. Então, você coloca o brigadeiro tradicional, que é o de chocolate, o brigadeiro branco, pode colocar o doce de leite, o beijinho de coco, o de churros. O que é importante nesses recheios simples? O que você tem que fazer nesse recheio simples? Esses recheios simples são recheios tradicionais, rápidos de se fazer, tá bom? Que aí o cliente vai escolher ali aquele recheio simples. E aí, depois do recheio simples, você vai para o recheio gourmet. O que é o recheio gourmet? Ele é um recheio que é a base de brigadeiro também, mas ele leva Nutella, ele pode levar Kinder Bueno, ele pode levar avelã, ele pode levar castanha, ele pode levar pistache. É um recheio que você tem como gourmet. E aí você vai colocar os seus recheios gourmets. Não tenta colocar assim milhões de opções, tá? Porque isso dificulta muito para o seu cliente. Mas coloca algumas opções. Então você coloca os recheios tradicionais, que são os mais simples, à base de brigadeiro. Depois você vai para os recheios gourmets, que tem uma base de brigadeiro, mas eles levam algo a mais, como castanha, avelã. E não se esqueça desse recheio gourmet de você colocar também os recheios com frutas, tá? É um dos sabores, os recheios que mais saem. Recheios com frutas, como morango, geleia caseira de morango, geleia de frutos vermelhos, compotas de abacaxi.
todos esses recheios saem muito, muito. Então, coloquem ele também como um recheio gourmet, tá? O legal do recheio gourmet é que você vai usar uma base de um recheio tradicional e vai acrescentar algo nessa base. Então, não vai também ficar ruim na hora da sua produção. Então, você coloca os recheios tradicionais, quais são, os recheios gourmets, quais são, e tem os recheios em ganache, caso você trabalhe com ganache, porque não é a maioria das pessoas que trabalham com ganache. Eu, por exemplo, não trabalho, porque na minha linha de produção eu não gosto. Porém, ele está entrando, o ganache, agora, e eu acho legal também. Porque o ganache ele é um recheio que ele dá uma suavidade na sua massa. Né? Se você escolhe um recheio de brigadeiro tradicional e a outra de ganache de avelã, aquele bolo já dá uma suavidade, então fica gostoso, fica bom. Então tenha também as opções de ganache, caso você trabalhe e domine esse tipo de receita, tá? E ali você vai colocar os seus ganaches, ganache de limão, ganache de maracujá, que sai muito de limão, maracujá, de avelã, ganache de frutos vermelhos. Se você for ligar uma coisa na outra, você for fazer uma ganache de frutos vermelhos, você vai ver que nessa ganache de frutos vermelhos, você vai precisar da sua geleia caseira de frutos vermelhos, que vai estar ali nos recheios gourmet. Então, tem sempre um linkando no outro para facilitar a sua produção. Da mesma maneira que os recheios gourmets vão estar linkados aos recheios tradicionais, porque a gente vai usar a base do recheio tradicional e só vai acrescentar algo, né, para dar valor ali, para que aquilo se torne um recheio gourmet. Então, já decidiu as massas que você trabalha? Pronto, decidi as duas massas que eu trabalho e as variações de sabores que eu consigo a partir da massa de baunilha. Decidi os recheios que você trabalha? Recheios tradicionais e recheios gourmets. E os recheios de ganache, caso você trabalhe com recheio de ganache. Pronto, você já finalizou as suas massas e você já finalizou os seus recheios. E aí, a partir daí, a gente vai para a cobertura. Qual a cobertura que você trabalha? Tá? Eu vou dizer para vocês assim, cobertura, ela é importante que alguma dessa sua cobertura, ela seja neutra. Tá? O que é uma cobertura neutra? Eu digo que uma cobertura neutra é uma cobertura que você consegue saborizar e uma cobertura que você consegue colorir, tá? Que é a cobertura de buttercream, que é a cobertura de chantininho. São coberturas que você consegue saborizar e que você consegue colorir, tá? Então é importante que você tenha uma cobertura neutra. Se você trabalha só com cobertura de brigadeiro e de ganache, você coloca suas coberturas só de brigadeiro e suas coberturas só de ganache. Não tem problema nenhum, até porque o cliente que está te procurando, na maioria das vezes, ele sabe que você trabalha só com esse tipo de cobertura. Mas se ele não souber, você avisa para ele. Porque o que é legal você ter uma cobertura neutra? É muito bom por conta dos bolos que são personalizados, né? Os bolos temáticos, os bolos personalizados, eles são legais sempre com uma cobertura neutra, que você pode colorir, que você pode pintar, que você pode criar, que você pode inventar. É muito mais difícil você ter uma cobertura de brigadeiro, onde você não consegue deixar tão temático, né? Assim como um bolo de cobertura de ganache, que você também não consegue deixar ele tão temático assim. Então, tenha sempre uma cobertura neutra. Ah, mas eu trabalho só com ganache. Então, mantém só o ganache, tá? Mas se você puder, tenha uma cobertura neutra, que é muito legal para você poder vender como bolo temático, bolo com tema, bolo infantil, que você pode tingir essa cobertura e pode saborizar também essa cobertura. Uma cobertura de buttercream, a gente consegue saborizar com chocolate. Claro que não vai ser o sabor total do chocolate, mas ele vai ter um leve sabor de chocolate ali no final. Então, você defina as coberturas que você trabalha. Ah, Vanessa, mas eu trabalho com buttercream, com chantilly e com ganache, que é o meu caso. Eu trabalho com essas 3 coberturas. Então, eu tenho 3 opções de coberturas para o meu cliente.
Eu poderia só trabalhar com buttercream e com chantininho, mas eu optei ter uma cobertura de ganache porque a maioria das pessoas gostam muito de chocolate, certo? Então, quando a pessoa gosta muito de chocolate, esse é um tipo de bolo que atrai muito essas pessoas que gostam de chocolate. Então, eu achei importante ter um bolo chocolatudo. Eu precisava ter um bolo chocolatudo para oferecer para o meu cliente. Então, eu resolvi fazer com a cobertura de ganache. Podia fazer com buttercream e saborizar esse buttercream de chocolate? Podia. Mas quem gosta de chocolate, mesmo que é um bolo todo de chocolate, então eu resolvi fazer com ganache. Então você pode colocar também uma cobertura de ganache e uma cobertura de brigadeiro, se você preferir, enfim, se você trabalhar com essa cobertura. Eu particularmente prefiro a ganache. Então, você defina as coberturas que você trabalha e dentro dessas coberturas, tenta ver o que você consegue atender, tá? Se consegue, dentro desse tipo de cobertura, atender os bolos que são mais personalizados, coloridos, e aquela outra cobertura de chocolate é mais para aquelas pessoas, para os clientes que querem um bolo bem chocolatudo, um bolo com muito chocolate, com os brigadeiros em cima, enfim, um bolo talvez seja mais adulto, mais para adolescente, ou é gosto mesmo do cliente, tá? Então, defina a sua cobertura, as coberturas que você trabalha. Dentro dessas coberturas, a gente tem um custo do valor que é muito diferente um do outro. Claro, a ganache e o buttercream chantilly, eles têm um custo diferente. Então, eu sempre aconselho, na hora da montagem ali da cobertura, você precisa especificar isso, tá? No meu caso, como eu faço? Eu sempre coloco cobertura de buttercream e coloco os tamanhos que tem junto com os valores. Cobertura de ganache, coloco os tamanhos que eu tenho e o valor. E cobertura de chantininho, coloco os tamanhos do lado. Mas, Vanessa, você coloca o valor final do seu bolo ali do lado? Não, eu coloco o valor básico, o bolo simples. O que é um bolo simples? É um bolo que não tem um recheio gourmet, é um bolo que não leva com recheio de ganache, é um bolo que não tem decoração, é um bolo que não tem flores, é um bolo que não tem nada. Ele é um bolo liso, com um recheio bem tradicional. E ali está o meu valor. Tá? Então, você especificou a sua massa, especificou todos os seus recheios e especificou as coberturas que você trabalha. É muito importante, assim, muito importante, que um cardápio não tenha muitas informações, que não seja um cardápio muito extenso, muito grande, porque o seu cliente não vai querer ver. Tá? Primeiro, o que vai acontecer? Quando ele pega um cardápio que tem muita informação de massa, muita informação de recheio, muita informação de decoração, muita informação, primeiro, ele não vai conseguir fazer uma combinação dos recheios com massa, ele vai ficar completamente perdido. Vai entrar num desespero ali, talvez ele até desista de olhar e não queira olhar. Então, tenta sempre fazer um cardápio que seja reduzido, tá? Com poucas quantidades de massa, com poucas quantidades de recheios e com as suas coberturas, mas que sejam massas, recheios e coberturas certeiras que saem, entende? Que aí vai ficar muito tranquilo para você. Então, eu sou do ditado e daquela frase muito clichê que o menos é mais. Não precisa colocar milhões de informações e milhões de recheios. O cliente veja que não tem o recheio que ele quer e ele vai acabar te perguntando: ah, mas você não faz o recheio tal, você não faz esse recheio tal. E aí você vai ver ali dentro da sua produção se tem facilidade para você fazer esse recheio sem problema nenhum e você faz. Eu não trabalho no meu cardápio com recheio de ameixa. Mas eu tenho clientes que me pedem recheio de ameixa e eu aceito, porque eu tenho a minha base de doce de leite
e eu faço a ameixa, e ele entra ali como um recheio gourmet, né? Porque eu estou valorizando ali o meu doce de leite. Então, é super tranquilo. Eu não tenho no meu cardápio, mas eu acabo fazendo. Mas eu não coloco porque não é pronto um recheio que tem muita saída. Então, eu acabo não colocando. Mas o cliente, ele vai te perguntar. Na maioria das vezes, eles perguntam se você tem. Ou, às vezes, ele nem vai ler o seu cardápio, se ele estiver muito grande, e ele já vai falar logo o sabor que ele quer. Eu quero isso, isso, isso e isso. Então, tenta sempre fazer um cardápio bem especificado, tá? As massas, os recheios e as coberturas que você trabalha, tá bom? Que aí fica muito mais tranquilo para você. E aí, o que é importante também? Não faça, assim, receitas com muita oscilação de preço, de custo, né? Vamos lá, um recheio que é de brigadeiro, ele não tem o mesmo valor que um recheio de ganache, tá? Não tem o mesmo valor. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar pesar esses dois para que você ganhe no mais barato e não perca no mais caro, para que você consiga ter um custo, né, que você não perca dinheiro com isso. Então, o que eu aconselho nos recheios é você colocar, talvez, valores adicionais, que é o que eu faço. Recheio tradicional, você não coloca nenhum custo a mais. Recheio gourmet, a cada camada mais 3 euros, duas camadas, 4 euros. E ganache, camada do ganache, 4 euros. Então, o cliente vai olhar ali e ele vai saber. Eu estou comprando esse bolo aqui com recheio tradicional, pronto, não tem acréscimo, não tem nada. Se eu for para um recheio de ganache ou um gourmet, tem um acréscimo de 3 euros a cada camada, tá tudo bem, ele vai entender numa boa, porque sabe que um recheio gourmet, um recheio de ganache tem seu valor, né? Tem um valor a mais. Então, tenta não oscilar muito no valor dos dois para que você não perca. E se você for fazer tanto do mais tradicional, que é o mais barato, que tem o menos custo, porque tem mais custo, deixe especificado a camada ali dos recheios. Camada gourmet tem acréscimo de 3 euros, camada de ganache tem acréscimo de 4 euros a camada e vai super ficar tranquilo para ele, tá? Vamos lá. Eu falei de também não dar muitas opções para o seu cliente, não fazer um cardápio gigante com várias opções, porque ele vai se perder. Tem cliente que olha o cardápio e fala, eu quero tudo isso aqui, mas no final ele não consegue decidir o que ele quer, ele não vai conseguir fazer as combinações de recheio junto com a massa, ele vai ficar completamente perdido. Então, faz um cardápio para o seu cliente que seja curto, porém certeiro, com sabores bem certeiros, né? Que a gente sabe quais são os sabores certeiros. São sempre muitos à base de chocolate, outros à base de fruta, e aqueles mais tradicionais, que são os brancos, com limão, alguma coisa assim, para eles conseguirem fazer essa montagem de bolos. Tem muitos cardápios que já fazem essa montagem de sabores. Eu não prefiro colocar, porque eu acho que é mais informação para o seu cliente. Cada cliente tem um gosto, tem um sabor, né? Então, a gente deixa muito ao critério do seu cliente montar o cardápio dele. Mas, Vanessa, como é que você faz esse cardápio? Você já deixa tudo montado? Os tamanhos, com as massas, com os recheios? Não. Eu faço um cardápio onde o cliente é livre para escolher a massa que ele quer, é livre para escolher os recheios que ele quer, é livre para escolher a cobertura que ele quer e a decoração que ele quer. Se é um bolo decorado, personalizado, temático. Então, eu deixo meu cliente muito livre para escolher o que ele quer. Se eu sentir que ele está tendo uma certa dificuldade ou que ele está precisando de uma ajuda, e aí é a hora que a gente entra e consegue auxiliar ele, né, na combinação de uma massa com recheio, o que fica melhor, o que não fica. Enfim, esse é o nosso momento só de entrar, mas a gente deixa ele bem livre. Na maioria das vezes, meus clientes conseguem fazer a montagem
muito rápida da massa com recheio e da cobertura, porque fica tudo muito especificado, tanto nos sabores da massa, do recheio e da cobertura, e tanto nos valores. Mas como é que você faz esses valores, Vanessa? Existe cardápio que não tem valor, tá? Isso é uma opção sua. Você pode e não é obrigado a colocar os valores do seu bolo, dos valores do bolo no seu cardápio. Isso não é uma obrigação. Porém, eu me colocando no lugar de cliente, eu acho que é bom, né? Se eu peço um cardápio para a pessoa que vai fazer o bolo para mim, eu não quero só saber os sabores. A gente quer saber o valor também, até porque a gente precisa saber se a gente vai conseguir comprar, se está dentro daquilo que a gente pode pagar, enfim, isso tudo. Então, eu opto por colocar, sim, o preço de tudo, tá? Como é que você coloca esse preço? Você coloca por fatia, você coloca por quilo, como você precifica no seu cardápio? A minha precificação fica diretamente na parte dos recheios, que eu falei para vocês, que é onde eu coloco os acréscimos, tá? Se for um recheio gourmet ou se for um recheio à base de ganache, é a hora que eu coloco ali um acréscimo entre parênteses bem do lado ou embaixo, recheios gourmets, e entre parênteses coloco o acréscimo de 3 euros cada camada. E eu coloco também nas coberturas, porque como eu falei para vocês, eu trabalho com 3 coberturas. Então, como é que eu coloco o preço? Eu pego a base, o bolo mais simples de chantininho. Vamos lá, pego o bolo mais simples de chantininho, que é a cobertura de chantininho, massa de baunilha e recheio de brigadeiro. Pronto, esse é o meu bolo mais simples. Não vai ter decoração, não tem flores, não tem topo de bolo, não é um bolo colorido, não tem nada disso, é um bolinho simples. Então, eu vou pegar esse bolo, que é o tamanho P, e ele já vai ter um valor fixo. Então, eu coloco o meu bolo P, M e G já com valor fixo a partir do bolo simples, certo? O bolo que não tem nada, o bolo mais simples que eu tenho. E aí, se o meu cliente resolver pegar o meu bolo P e colocar um recheio gourmet, eu quero uma camada, Vanessa, de recheio gourmet nesse bolo. Eu vou fazer uma camada de recheio gourmet nesse bolo e eu vou acrescentar 3 euros. Eu vou pegar aquele valor que eu tenho do meu bolo simples e vou colocar um acréscimo de 3 euros. Ah, Vanessa, mas eu quero esse bolo P com as 2 camadas de recheio gourmet e eu quero um personalizado. Eu queria que fosse um bolo meio que temático, com o tema do Aladim. Então, o que eu vou fazer? Ele quer a cobertura de chantininho, que tem o valor lá, bolo P, com recheio gourmet. Então, se cada camada minha custa 3 euros de recheio gourmet, eu vou pegar o valor daquele meu bolo simples e vou acrescentar o meu recheio gourmet. Aí deu 36 euros. Vamos supor que a base é 30 e eu acrescentei o recheio gourmet, deu 36 euros. Ah, mas ele quer personalizado. Então, vamos lá. Com o topo de bolo personalizado do Aladim, 4 euros a mais. E aí, a gente vai embutir nesse valor. Então, se deu 36 mais 4, eu estou com um custo de um bolo com 40 euros. Ah, mas eu queria que fosse do Aladim, mas eu queria que fosse um bolo escuro. Sabe aquele azul bem escuro? Então, vamos lá. Então, os bolos escuros têm um acréscimo de 2 euros, porque você gasta muito corante num bolo escuro. Você não pode cobrar o mesmo valor de um bolo claro para um bolo escuro, porque a gente gasta com corante no bolo escuro. Então, vai ter um acréscimo de 2 euros. Então, eu vou só finalizando, o cliente vai escolhendo, ele vai montando o que ele quer, e aí, no final, eu passo o valor final para ele. Então, isso facilita muito, 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 muito. Então, pega na base da sua cobertura, Vanessa, eu só trabalho com cobertura de chantininho. Então, pega todos os tamanhos que você trabalha, tamanho P, M, G, ou PP, P e M, enfim, os tamanhos que você trabalha, faz um valor fixo desse bolo,
no tradicional, no mais simples, e aí o cliente vai fazendo a montagem dele. Lá no final, a gente coloca assim variações de decorações. O que significa isso? Você colocando flores, tocos de bolo, que são os scraps, macarrões, bolos que são trabalhados com bico, né, que é a boquilha, enfim, você vai ver a dificuldade, o grau desse bolo para o seu cliente e no final ali, no preço final, você vai passar isso para ele. Ó, o bolo simples, 30 euros, mais o seu recheio gourmet com 6, mais o seu tipo de decoração, 15 euros, porque ele quer um bolo com uma flor de orquídea. Então, você vai passar. E assim, 90% dos clientes super entendem isso. Super entendem isso. Eles não cogitam com você, né? Um ou outro que, então vamos ver umas flores que sejam mais num valor que fique melhor. Então, isso tudo, não tenta colocar um valor fixo, tá? Não coloque valor fixo para as flores. Não coloque valor fixo para bolos que tem topo de bolo, porque tem personalizados de bolos que são mais simples e tem personalizados de bolos que são em 3D, que são bem mais difíceis de fazer e que tem um custo um pouco maior. Então, ali embaixo, logo depois das coberturas e dos valores de cada cobertura que você vai trabalhar e cada tamanho, você coloca essa observação, né? Bolos personalizados com flores, topo de bolo, macarrão, suspiros, enfim, independente do grau de dificuldade dessa decoração, aí você coloca entre parênteses que tem um acréscimo. E aí, na hora que ele for te mandar a inspiração desse bolo, ou se ele te deixar livre para fazer a inspiração, você vai ter que passar esse valor final e vai ver o custo que você vai ter. Então, assim, é muito, muito tranquilo montar um cardápio de bolo, tá? Faz tudo isso que eu te falei, vai ficar super fácil de fazer. Agora, muita gente fala também assim, monta um cardápio de bolo com fotos ou sem fotos. Isso fica a seu critério. Eu fiz meu cardápio mais simples do mundo, que ainda tem que ser até modificado, ele é o mais simples, ele não leva foto. Porém, poderia, e eu acho muito legal que seu cardápio tenha foto. Você não vai colocar milhões de fotos, você vai colocar algumas fotos, que são fotos importantes para o seu cliente, pelo menos ver, às vezes, seu cliente ele não te conhece através do Instagram e não acompanha o seu trabalho, foi uma indicação de alguém indicou o seu trabalho, e ele, em algum momento, ele vai querer ver os seus bolos, né, porque isso desperta o prazer para ele ver se realmente ele gosta da sua decoração, se ele gosta do seu bolo, de como é feito. Então, eu acho legal, sim, você ter fotos no seu cardápio. Eu que trabalho com bolo, eu trabalho com 3 tipos de coberturas diferentes, eu colocaria uma foto de cada cobertura, de buttercream, de chantininho e de ganache. E pronto, que ficaria ótimo. Você não pode esquecer. Só que nessas fotos, você precisa colocar uma foto que seja bem limpa, bem nítida. A foto precisa ser o foco para o seu cliente. Então, não pode ter nada no fundo dessa foto. Não tira uma foto qualquer no meio da cozinha, onde está aquela correria da produção e coloca ali. Não, tem que ser uma foto bem feita, uma foto num lugar limpo, que a mesa está toda sem nada no fundo, porque seu cliente tenha um foco total só no seu bolo. Então, você precisa colocar as fotos do bolo bem nítidas e bem limpinha. Na verdade, se puder ser todas as fotos na mesma mesa, no mesmo fundo, né, para aquilo ficar gravado ali na mente do seu cliente e ele só focar mesmo no seu bolo. E que é importante também nessas fotos é você colocar bolos ou que são bolos, aquele que é carro-chefe da sua produção, ou você bota foto também de alguma coisa que você queria que saísse muito e que não sai, porque você sabe que aquele doce é bom, você sabe que aquele bolo é bom, mas que não sai. Então, você pode optar e mesclar em colocar um bolo carro-chefe. Bolo carro-chefe, para mim, gente,
Se você trabalha com cobertura de chocolate ou trabalha com cobertura de ganache, é você colocar um bolo bem chocolatudo. Coloca um bolo bem chocolatudo. Depois você vai para os bolos mais personalizados, que é o de chantininho, o de buttercream. Então coloca um com uma decoração, outro com outra. Mas tenha sempre um bolo que seja seu carro-chefe. Se seu carro-chefe é buttercream, então coloca uns 2 modelos de bolo em buttercream, um bem diferente do outro, para eles poderem ver a capacidade que essa cobertura pode te dar de decoração. Pode colocar um que seja com a cobertura de buttercream mais infantil e um outro bolo mais adulto, né? Para eles verem que a gente consegue fazer tanto um quanto o outro. E colocar um bolo carro-chefe. Se você trabalha com ganache, coloca um bolo de ganache com bastante brigadeiro em cima. É o seu carro-chefe, porque bolo de chocolate, bolo chocolatudo chama atenção e muito. As pessoas gostam. A maioria dos clientes gostam de bolo de chocolate e eles nem vão olhar para os outros, tá? Se você tiver essas 2 opções, se não, Maria, só trabalho com bolos personalizados em buttercream e chantilly. Então, você vai colocar os seus melhores bolos em buttercream e em chantilly, mas que não sejam bolos com decorações muito parecidas, que sejam decorações diferentes, para o seu cliente ver as possibilidades que aquela cobertura te dá para fazer em decoração. E pode colocar também aquele produto que não sai, mas que você fala assim, nossa, esse produto é muito bom, meus clientes precisam experimentar um bolo de red velvet, que é lindo, é todo vermelho, com aquele recheio branquinho, mas não tem saída porque as pessoas não têm interesse, Então, coloca uma foto dele, que você quer que esse bolo saia, você acha importante esse bolo sair. Então, coloca uma foto dele também. Mas não tenta colocar muitas fotos para o seu cliente não ficar perdido. Se você trabalha com buttercream, na hora da tabelinha lá da cobertura de buttercream, você coloca a foto do lado de 2 bolos de buttercream. Se você trabalha com chantilly, coloca 2 fotos do lado de bolos de chantilly. Se você trabalha com ganache, coloca um bolo bem chocolatudo de ganache, para que seu cliente fique bem impactado quando ele olhar aquela foto. Então, tudo isso é muito, muito importante para você montar o seu cardápio. Pronto, você finalizou as suas massas, você finalizou seus recheios, você finalizou as suas coberturas e o valor de cada um. Valor, gente, é muito pessoal e se você vai cobrar por peso ou se você vai cobrar por fatia. Isso até depois eu posso especificar numa outra live. Mas o importante e que eu trabalho e que eu acredito é que por fatia você ganha muito melhor, né? Você tem um custo muito melhor, você não perde. Para você trabalhar por quilo, a probabilidade de você perder, talvez ali, é muito grande. Então, você vai estar trabalhando, mas não vai estar ganhando dinheiro, tá? Você vai estar pagando para você mesmo para trabalhar. Então, eu sempre aconselho por fatia, tá? Colocar o tamanho ali do seu bolo e quantas fatias cada um serve. Porque por quilo, isso depende muito do tipo de massa que você trabalha, isso depende muito dos seus recheios. Então, qual é a grossura do seu recheio, como é que você trabalha, se você vai acrescentar Kinder, se você vai acrescentar compota de abacaxi, se você vai acrescentar frutas, tudo isso é muito... Cada um tem um peso. Então, eu aconselho sempre colocar ali por fatia ou por tamanho. Tá? Definiu tudo isso? Vamos lá para a parte importante. No seu cardápio, precisa ter lá aquela parte importante no final, né? São instruções importantes. O que é isso? É você mostrar para o seu cliente ali a forma de pagamento, como é que vocês trabalham com forma de pagamento, se o pagamento é só feito na hora da retirada, se o pagamento tem que ser 100% inteiro feito antes, se você precisa dar um sinal de 50% e depois mais 50% na hora da retirada. Isso depende muito de como você trabalha, tá? Então, nessa parte ali, observações importantes, você precisa colocar isso. O que você precisa colocar também?
se você faz entrega ou não, e se caso você faça, qual é a taxa da sua entrega, ou a partir do valor X da sua entrega, tá? Não tenha um valor fixo, a não ser que você coloque o raio de distância, o raio de distância de 5 quilômetros, o valor de entrega é X. Então, isso também é muito importante você colocar ali. Algo importante também é você colocar quanto tempo de antecedência o seu cliente pode pedir para você. Ele pode encomendar com você. Então, você coloca ali o tempo de antecedência. São 3 dias úteis, são 7 dias úteis, são 15 dias úteis que você precisa solicitar o pedido. E você especifica ali. Depois também você tem que especificar nessa parte de observação importante. Me deu até branco agora, peraí, que eu vou lembrar. Esqueci, me deu branco. O que era muito importante que eu ia falar para vocês nessa observação? Parte de antecedência. Vou lembrar, quando eu lembrar eu falo para vocês, peraí. Agora, falei, importante. Quem tem Instagram, muitas vezes tem muito cliente que já faz pedido diretamente ali, né? Eu não aconselho. Se você está começando agora, tudo bem, show, a gente já pode fechar um pedido até diretamente no Instagram. Mas o ideal é você fazer um fechamento do pedido no seu WhatsApp. Então, coloca também nessas observações importantes aonde é feita a finalização, caso ele queira entrar em contato com você novamente, né? Aonde você faz essa finalização? Encomendas somente pelo WhatsApp, encomendas somente pelo Instagram, encomendas pelo WhatsApp e Instagram. Então, coloca também nessas observações, nessa parte importante, para eles poderem saber, tá bom? Que eu acho que assim fica fácil para vocês. Agora vamos lá, Vanessa, onde eu monto um cardápio? Bom, você pode montar da maneira mais simples no Word, que é super tranquilo, você pode colocar foto também ali no Word, mas tem um aplicativo que se chama, que muita gente já conhece, que se chama Canva, tá? Esse aplicativo, ele é ótimo, porque na maioria das vezes ali, ele já tem até um gabarito, né? Algo já montado, que você só vai tirar o que está escrito ali e vai colocar suas informações e o seu menu, o seu cardápio ali. Então, ali no Canva, ele é gratuito, tá? 80% dele é gratuito, tem outras coisas que são pagas também, mas fica a seu critério querer pagar. Mas muita coisa ali que você pode usar boa é gratuita. E você consegue montar o seu cardápio ali, tanto com uma linha já você que vai criar. Ih, deu fraco aqui. Voltou. Não. Vocês estão me ouvindo? Voltou. Então, você pode criar ali seu cardápio livre, desde o início até o fim, ou você já pode pegar um gabarito que tem lá pronto, de menu, de cardápio, e você mesmo ir montando e só acrescentando o seu menu ali junto com as fotos. Então, se eu fosse dar uma dica para vocês, né, para quem não consegue mexer em computador, não tem essa facilidade com o Word, enfim, monta diretamente lá no Canva, baixa esse aplicativo, Canva, ele é gratuito. Tem coisas lá dentro deles que são pagas, mas você não vai precisar usar essa parte paga, a não ser que você queira algo muito diferente. E aí você consegue montar lá o seu cardápio tranquilamente, tá? Tanto livre quanto já um gabarito que já está lá pronto. E você só altera as cores do fundo, enfim, altera a escrita da maneira que você quiser. Mas ele já vai estar lá prontinho para você montar o seu cardápio, tá? Bom, eu espero que eu tenha, assim, dado uma luz para vocês, que eu tenha ajudado vocês, para vocês fazerem essa montagem do cardápio de vocês. Não se esqueçam de que é muito importante, é clichê essa frase, mas ela é muito importante, que menos é mais. Então, não tenta colocar muita informação nesse seu cardápio, para o seu cliente não se perder, né? Coloca lá as suas massas coringas, coloca os seus recheios coringas, né? Os recheios são ótimos também para a gente fazer variação de recheio. Você pega uma massa branca, um recheio branco, de brigadeiro branco, nesse recheio você pode fazer vários outros recheios.
né? Você vai adicionar outras coisas, pistache, Kinder, castanha. Então, assim, tenta ter uma produção com sabores bem pequenos. Não tenta colocar muita informação, senão seu cliente vai ficar completamente perdido. Então, se você for montar massa, coloca os recheios, coloca lá as coberturas que você trabalha, através dessas coberturas, coloca os tamanhos que você trabalha, já com um valor fixo base do bolo mais simples, e ali embaixo você coloca, né, bolos personalizados com tema, com flores, coloca sempre com entre parênteses ali que tem acréscimo, e aí seu cliente, você vai conversando, você vai vendo o tipo de bolo que ele quer, e aí você depois passa o valor final para ele, que ficou do bolo que ele pediu, tá? Assim, é muito tranquilo, isso dá super certo comigo, 99,9% dos meus clientes super aceitam essa montagem do meu cardápio. Claro que eu ainda preciso mudar algumas coisas, porque eu não tive tempo ainda, mas a maneira que eu passei para vocês é a maneira mais fácil, mais tranquila de vocês montarem. Não deixem de baixar esse aplicativo. Se você ainda não tem o Canva, baixe o Canva, vocês vão ver que ele é muito bom para vocês fazerem o cardápio e muito fácil de montar. E vai dar, assim, um ar bem clean, bem chique para os seus clientes verem que seu cardápio está bem organizado, está bem bonito. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da live, eu espero que isso tenha ajudado vocês. Vocês tenham anotado tudo aí, a ordem, tudo direitinho, que eu acho que vai, assim, sair um cardápio muito, muito rico, né? Não precisa ter muita coisa para ser um cardápio rico. Ele pode ser bem limpo, bem tranquilo, com umas opções de sabores bem certeiras, que você sabe que sai, e pronto, o seu cardápio já está feito, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar. Se ficou tudo ok, eu fico muito feliz que vocês tenham ficado aqui, e eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado aí vocês na produção de vocês. Isso na verdade, eu passei essa montagem, fiz essa live para vocês para facilitar até na produção de vocês, tá? Não querer colocar muita informação, colocar muita coisa, na hora da sua produção fica uma loucura, né? Porque você tem 30 tipos de recheios, 7, 8 tipos de massa, e na hora que você for produzir, chega um final de semana, cada cliente quer uma massa diferente, você vai ficar doida na hora da produção, tá? Isso é para ajudar tanto o seu cliente na hora da escolha, né, do cardápio, quanto você na produção. Então, tem que ser duas coisas para se unirem, tá? Tanto para vocês quanto para o cliente de vocês, tá? Não queira botar milhões de informações para depois você ficar igual uma doida lá na cozinha, não conseguir fazer nada, na loucura da correria, tá bom? Meninas, eu espero que vocês tenham gostado da live. Sexta-feira tem mais. Eu vou postar para vocês. E é isso. Um beijinho para todo mundo. Boa noite, Isa. Boa noite, todo mundo. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. E a live vai ficar salva. Se vocês quiserem depois assistir, lá ela vai estar lá salva. Tá bom? Um beijo. Muitos beijos para todas vocês, tá?